Fala galera, Eduardo aqui, e nesse vídeo eu vou ensinar como implementar um algoritmo de aprendizagem de máquina chamado KNN. Nesse vídeo eu vou falar brevemente como o KNN funciona de forma teórica e depois a gente vai implementar o algoritmo do zero em Python. E aí a gente vai resolver um problema de classificação. O KNN é um algoritmo de classificação que se baseia na ideia de aprendizagem por analogia. Então, dado que chegou um novo elemento para você classificar, você tem que determinar a qual classe esse elemento pertence. E você vai determinar isso baseado nos elementos que você já tem acesso ali na sua base de treino. Imagine que temos pessoas que pertencem a dois grupos diferentes. E aí temos as pessoas que vestem verde e as pessoas que vestem azul. E aí chegou um novo elemento e a gente tem que falar a qual grupo esse cara novo pertence. Como nós estamos falando de aprendizagem supervisionada, então, dado esses elementos que a gente já tem a classificação, a gente sabe o peso e a idade desses elementos. No KNN, nós temos que definir quantos vizinhos próximos vão interferir na classificação de novos elementos. Então, imagine que, dado esse novo elemento, a gente tem o peso e a idade dele. E agora nós vamos comparar ele com todos os elementos da nossa base que a gente já tem classificado. Então, imagine que o nosso K é 1. Então, a gente vai comparar esse novo cara com todo mundo e vai pegar o K vizinho mais próximo, ou seja, o vizinho mais próximo, já que o nosso K é 1. Então, dado que a gente percorreu toda a base, a gente encontrou que esse elemento azul é o elemento mais próximo. Então, de acordo com o KNN, a gente vai definir que esse novo elemento pertence à classe azul. Agora, imagine que nosso K é 3. Então, a gente vai percorrer a base e pegar os 3 elementos mais próximos. Os 3 elementos que possuem o peso e a idade mais semelhante com esse novo elemento. Baseado nisso, desses 3 elementos, 2 são da classe verde e 1 é da classe azul. Então, significa que, por maioria, o nosso novo elemento ele pertence à classe verde. E aí a gente percebe que o K pode influenciar bastante no desempenho do nosso algoritmo. Bom, vamos colocar a mão na massa. A gente vai trabalhar com um conjunto de dados que possui 3 tipos de vinhos diferentes. Cada vinho ele passou por uma análise química que gerou 13 características diferentes. Aqui está as 13 características. A gente não vai entrar em muitos detalhes porque isso não importa muito, porque no final das contas a gente tem um valor e é isso que importa para calcular as distâncias. Então vamos lá. Começando definindo a nossa main como bons programadores que nós somos, né? Vou chamar aqui a main e a gente vai começar tudo aqui. O primeiro passo é ler os dados. Os dados estão na mesma pasta aqui desse arquivo que eu criei, chamado knn.py. Esse wine.data aqui, ó. Então, a gente vai utilizar uma biblioteca chamada Pandas, acho que muita gente aí conhece. Galera, qualquer dúvida sobre algum passo do código, alguma coisa, vocês podem deixar aí no comentário que eu vou estar respondendo. Ou se não, eu gravo outro vídeo para explicar com mais detalhes e tudo mais. Bom, a gente vai colocar os dados em uma variável chamada data e aí a gente vai chamar a função do pandas que lê os dados, que é a pd.readCSV. Aqui eu tenho que colocar o caminho para os nossos dados. Como os dados estão na mesma pasta, então eu posso colocar diretamente o nome do arquivo. E aí, se eu ler os meus dados assim, eles vão ficar sem os nomes e a gente vai ver que está tudo misturado. Ó. Eu vou dar um print aqui e vou executar só para a gente ver aqui. Olha, a gente viu que está tudo misturado, a gente não vai entender nada, mas só explicando aqui, essa primeira coluna é a classe do objeto e as demais colunas são os atributos, são aqueles 13 atributos que eu expliquei anteriormente. Só para facilitar aqui, eu vou colocar nomes nas colunas e eu vou chamar de... A primeira coluna vai ser classe e as demais vai ser atributo 1, atributo 2 e assim por diante. Agora, se a gente dar outro print aqui, olha, já está tudo mais organizado e agora a gente já está melhor para a gente trabalhar.
Então, beleza. Agora a gente precisa separar os nossos dados em um conjunto para treino, que vai ser a nossa base de conhecimento do KNN, e um conjunto para teste, que é onde a gente vai testar o algoritmo para ver se ele está bom. A gente vai utilizar uma ferramenta pronta, que a gente não precisa estar escrevendo tudo também, que é essa ferramenta aqui do sklearn, que ela pega os dados e aí já separa em treino e teste. Então beleza, a gente vai usar essa ferramenta já pronta aqui. A gente vai colocar isso em uma variável chamada xtrain e outra xtest. E aí a gente já chama a função aqui direto, ó. Vou até copiar. E aí só passa os dados. E aí a gente fala a proporção dos dados que a gente quer separar para teste e para treino com test size. A gente coloca, só um minuto, é test size. A gente coloca 20%, então 20% dos dados vai ser para teste. A gente coloca um random state só para garantir uma aleatoriedade. Vou colocar aqui o número aleatório, 32, por exemplo. E a gente fala que quer embaralhar os dados, porque como a gente viu lá no print, tá tudo certinho, né? Ó, só vou abrir aqui de novo. Ó, primeiro tem os vinhos da classe 1, depois da classe 2 e depois da classe 3. Então, vamos embaralhar tudo isso aqui. Aí a gente coloca o shuffle igual a true. Agora a gente precisa separar a nossa classe dos nossos atributos. Então, a gente vai fazer o seguinte. O nosso yTrain, ele vai ser o xtrain, só que eu só quero a coluna classe. Da mesma forma, o nosso yTest vai ser o nosso xtest, porém, só a nossa classe. E aí, dado que a gente fez isso, a gente já pode excluir a classe, a coluna classe do meu x, seja ele do train e do teste. Então, vamos dar um print agora só pra gente dar aquela conferida. Só vou olhar o teste mesmo. Olha, a nossa primeira variável aqui é o xtest, a gente vê que só tem os atributos. Tem essa outra coluna aqui que é o índice, não importa muito pra gente. E a próxima variável aqui é o ytest, que a gente deu print, e a gente vê aqui que só tem as classes, que é exatamente o que a gente queria. Também tem os índices aqui, mas isso não importa muito pra gente. O que a gente precisa fazer agora é normalizar os dados. Para isso a gente também vai usar uma função pronta, que é do sklearn, e a função normalize. Então a gente só precisa normalizar as colunas dos atributos, então só o x. Então xtrain vai receber normalize do xtrain, e aí a gente fala que quer normalizar no eixo 0, que é o primeiro eixo. E da mesma forma o xtest. Pronto, a gente fez isso, agora os nossos dados estão normalizados e então a gente garante que nenhum atributo tenha mais influência que outro, por exemplo. Bom, agora a gente vai começar a implementar de fato o KNN. Imagine que a nossa base de treino, que é o xtrain, ela é a nossa base de conhecimento. E a gente tem as classes da nossa base de conhecimento. E o nosso xtest, imagine que a gente não tem. Então a gente tem que atribuir classes ao xtest. E como é que a gente faz isso? De acordo com o KNN, a gente pega cada elemento da nossa base de teste e compara ela com todo mundo da nossa base de treino. E aí, se o K for igual a 1 ou for igual a 3, se for igual a 3, por exemplo, a gente vai pegar os 3 elementos mais semelhantes da nossa base e ver a qual classe eles pertencem. E aí, por maioria, a gente vai atribuir essa classe ao elemento da nossa base de teste que a gente comparou. Então, vai ficar um pouco mais claro quando a gente escrever o código. Então, vamos lá. Vamos percorrer cada elemento do nosso xtest. Então, para cada elemento do nosso xtest, eu vou fazer isso em um loop aqui. Uma coisa que eu não falei é que a gente vai utilizar uma biblioteca também chamada NumPy, que aí eu vou pegar o formato dos meus dados aqui, xtest, pegar o primeiro elemento. E aí, para cada elemento da minha base de teste, eu vou ter que comparar ele com todo mundo da minha base de treino. Então, vamos lá. Primeiro eu vou definir um parâmetro aqui, que é o nosso K, que é um dos parâmetros mais importantes. Define aqui o nosso K é 3. Dado que eu estou com o meu elemento aqui, xtest, então eu vou percorrer a minha base de treino 3 vezes, então vai ser K vezes.
E cada vez que eu percorrer, eu vou pegar o elemento mais próximo do meu x-teste atual, do for anterior. Então, vai ser o seguinte. Eu vou criar uma função chamada mostCloseElement, que ela vai retornar o elemento mais próximo da base atual que eu passar. Então, digamos que eu vou passar um elemento, vou passar minha base de treino e o meu y de treino também. E aí eu vou retornar o elemento do xstring que mais se parece com o meu element. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro eu tenho que calcular a distância atual. Então, current distance vai receber a distance, que vai ser outra função que eu vou criar, entre o element e o xstring atual. E como que vai funcionar essa função distance? Basicamente é a distância euclidiana. Um menos o outro, aí eleva ao quadrado, depois tira a raiz da soma. E aí a gente faz um menos o outro, eleva ao quadrado tudo. Só que como eu estou reiterando aqui a minha variável, eu vou começar com zero aqui, para não dar erro mais tarde. E aí depois eu só retorno, mas aí eu tenho que retornar a raiz disso aqui. Então a gente... não sei se a gente pode fazer isso, mas... não sei se a gente sabe, mas só faz assim. 0.5. Elevar 0.5 é a mesma coisa que tirar a raiz. Então beleza, a gente já está pronto essa função. Aí beleza, a gente calculou a distância atual entre o elemento e esse outro elemento da nossa base de conhecimento, que a gente está comparando atualmente, e agora a gente tem que comparar para ver se essa é a menor distância. Então eu vou inicializar aqui uma outra função chamada, uma outra variável, quer dizer, mínima distância, e vou colocar um valor bem grande nela, vou colocar aqui infinito. E aí a gente vai comparar. Se a distância atual for menor que a minha distância mínima, então a minha distância mínima agora vai ser a minha distância atual, e eu preciso guardar a classe desse elemento. Então eu vou criar uma outra variável aqui, ó, chamada class mostClose, que ela vai começar com 0, tanto faz aqui, mas o importante é que esse elemento vai ser atribuído aqui, vai ser o nosso y train i, que vai ser a classe correspondente ao elemento xtrain i. A gente já pode retornar a classe mais próxima. Beleza, dado que a gente, na primeira iteração, a gente vai pegar o elemento mais próximo. Agora a gente precisa guardar esse elemento para fazer a iteração de novo, procurar o segundo K, no caso aqui. Então a gente precisa guardar esse elemento, então eu vou criar um array aqui chamado most classes, no plural, close, que cada elemento desse cara vai ser uma interação do K. Então vou começar ele com 0 e ele vai ser do tamanho de K. Então nesse caso aqui ele vai ter tamanho 3. Aí a gente faz o seguinte. Pronto, feito isso, ele vai preencher o nosso array aqui. Lembrando que isso é válido para cada elemento da nossa base de teste, então a gente tem que inicializar ele aqui dentro do for. Beleza, dado que esse for terminou, a gente tem que ver qual é a classe mais comum aqui, quem é a classe majoritária. Então a gente vai criar uma outra função chamada mostCommon. E aí a gente vai passar o nosso array de classes e ele vai retornar o elemento que mais se repete na lista. Isso aqui dá para fazer em uma linha, é só a gente colocar, a gente quer o elemento máximo, aí a gente converte nossa lista para um conjunto, chamando a função set. E a gente fala que quer ordenar contando os objetos, então a gente bota a lista.count. E aí ele vai retornar o elemento que mais se repete. E aí, dado que a gente fez isso, a gente sabe qual é a classe que o KNN atribuiu ao nosso xtest_i, que é o elemento atual. E aí a gente já pode comparar isso direto, a gente coloca isso em um if. Então, se o elemento que o meu algoritmo disse que se ele for igual ao nosso y_test, que a gente vai comparar aqui, a gente está trabalhando com aprendizagem supervisionada. Então, se o elemento for igual ao meu y_test, o atual também,
Então, o nosso algoritmo acertou. Então, eu vou incrementar uma variável aqui, só para a gente contar a quantidade de acertos. Então, eu vou chamar ela de ACC, representando a acurácia. Então, o ACC vai conter a quantidade de acertos que a gente teve. Então, beleza. Depois que eu terminar, o algoritmo terminar, fora do for aqui, eu vou colocar, para ele printar os resultados, vou colocar o valor que tem na minha variável ACC. E vou contabilizar a taxa de acerto, que a gente só divide a quantidade de acertos pela quantidade total de casos que o nosso algoritmo rodou, que no nosso caso é o tamanho do y-teste. Beleza, o nosso algoritmo está quase pronto, só que tem um erro aí, que a gente não tratou, que é o seguinte. Imagine que a gente vai percorrer a nossa base e vai pegar o elemento mais próximo aqui. Imagine que é a primeira interação. Então, dado que a gente fez isso, essa função aqui ela vai retornar o elemento mais próximo de x-teste. E aí, beleza, a gente vai guardar ele aqui nesse nosso array. Na próxima interação, o nosso elemento que a gente usou na interação anterior ainda vai estar na nossa base de treino. Então, o que vai acontecer é que ele vai retornar o mesmo cara. E aí a gente precisa tratar isso, a gente precisa garantir que ele, toda vez que for percorrer a base, não pegue só o elemento mais próximo. A gente quer que na segunda interação ele pegue o segundo elemento mais próximo. E aí há diversas maneiras da gente fazer isso. E uma que eu pensei aqui agora é, a gente vai criar um array de verificação. A gente pode criar ele aqui, eu vou chamar ele de yVerification, ele vai ser do tamanho da minha base de conhecimento e ele vai ser um array booleano de true. Então beleza, eu vou passar ele aqui com mais um parâmetro da minha função mostCloseElement e essa função também vai retornar o mesmo array. Então vamos lá na função. O que acontece é que eu preciso guardar o meu índice, que eu vou chamar de idxMostClose. Eu preciso guardar o meu índice do meu elemento mais próximo da minha base. Então, toda vez que ele entrar nesse if aqui, eu guardo o meu i. Dado que eu fiz isso, quando ele terminar a interação que ele for retornar, antes de ele retornar, eu atribuo aqui o meu yVerification, o meu índice mais próximo, e digo que ele é false. E eu preciso colocar uma condição a mais aqui no if, que não basta só a distância ser mínima, eu tenho que garantir, que o meu yVerification ele não foi usado, né? Então, o que vai acontecer é que eu só vou entrar nesse if se o meu elemento ele for o menor, mas também ele não pode ter sido usado em outros casos que essa função foi chamada. E com essa verificação aqui a gente consegue garantir isso. Então, beleza, eu acho que nossa função está pronta, vamos só rodar aqui. Eu não vou cortar isso, então se tiver erro, a gente vai verificar agora. Pô, tem muito erro. Só uma coisa que eu esqueci de retornar, nosso array. Bom, eu acho que agora está pronto. Acho que só tinha esse detalhe aqui. E vamos rodar o código para ver se está dando certo. Olha, deu certo. Nosso algoritmo deu 80% de acurácia. Olha, eu acho que nosso código está pronto, é basicamente isso. Eu vou deixar o código aí na descrição do vídeo, lá no meu GitHub. E lá também vai ter os dados, então vocês podem mexer, podem implementar. Eu recomendo fortemente que vocês implementem isso, para que vocês tenham consciência que vocês aprenderam de verdade. E aí vocês podem otimizar esse código e tudo mais. Vamos aqui, ó, o k está igual a 3. Deu uma acurácia de 80%. Vamos aumentar o número, o k, para ver se isso melhora, né? Ó, deu uma melhorada, 83. Já deu uma baixada de novo. Vamos colocar o k igual a 1 para ver. Pô, deu uma piorada, então desses testes aqui a gente viu que o melhor é o k igual a 7. Dá uma acurácia de 83%. Não é igual. Qual foi o que deu 83? Acho que foi o 5, né? Isso, deu 5. 83%. É uma acurácia razoável, não é maravilhas. Deve ter outros
classificadores que provavelmente dê uma curação melhor. Nesse canal eu vou postar mais vídeos falando de outros classificadores e a gente vai trabalhar com a mesma base e a gente vai poder comparar depois para ver qual é o melhor classificador que a gente pode ter para essa base de treino. Para você que deseja se aprofundar mais nesse assunto, em aprendizagem de máquina em geral, eu vou estar deixando o link aí, que são videoaulas que você pode estar aprendendo e aplicando isso aí no mercado de trabalho. A gente sabe que isso aqui é o que está em alta agora, então pessoas que já sabem o mínimo disso já estão na frente de milhares de pessoas na hora de conseguir um emprego, de montar o seu próprio negócio. Deixa seu like aí, se você gostou, se te ajudou, se você ficou com alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa, pode deixar aí que eu vou responder no comentário, ou eu vou falar que vou gravar um vídeo respondendo, e aí eu consigo dar mais detalhes. Se inscreve no canal que eu vou estar postando vários algoritmos de aprendizagem de máquina no geral. A gente vai tratar com algoritmos de aprendizagem não supervisionada, de clusterização e tudo mais, então se inscreve para não perder nada.